Fala galera, bom, eu estou fazendo esse vídeo porque eu comecei a testar uma técnica esses dias atrás, exatos 14 dias atrás, e tendo bons resultados com ela, o pessoal começou a pedir para mim ensinar a técnica que eu estava fazendo para ter bons lucros com trades de criptomoedas. Essa é uma técnica que eu apelidei de risco zero por um motivo. Se você fizer ela suficientemente correta, você praticamente não tem risco de fechar uma operação em vermelho, certo? Lógico que essa técnica tem seus pré-requisitos, mas eu vou ensinar, e é o que eu tenho feito nos últimos 14 dias e com sucesso, tá? Então eu tenho feito uma média de 5, 6 operações por dia em 14 dias, tá? Então dá dezenas de operações nas quais eu nunca tive uma perda, nem um centavo de dólar, somente lucros. E eu vou explicar como que funciona, tá? Então, existem alguns pré-requisitos para que essa técnica funcione corretamente. Um deles você tem que utilizar a exchange Bitfinex, porque a gente vai utilizar uma ferramenta dela, né? Não é uma ferramenta, é um modo de operação chamado Margin. E no Margin ele tem umas características diferentes do exchange, e é por isso que ele vai ser útil para a gente. Se você não conhece o Margin, vou explicar mais ou menos como funciona durante esse vídeo, tá? E também tem outras exchanges que tem margin, como a Poloniex, por exemplo. Porém, o margin deles é contra bitcoins. Você faz IOTA por bitcoins, Monero por bitcoins, sendo que o grande e real valor, pelos meus testes de meses fazendo trading, é você operar a moeda contra dólar. Tá? Então você vai comprar IOTA por dólar, Monero por dólar, ao invés de Monero por bitcoins, simplesmente porque a volatilidade dessa moeda é maior no dólar. Tá? Então se esse ativo sobe 7%, 8% no dólar, ele costuma subir 2%, 1% no Bitcoin, no mesmo movimento. Tá? Então se você tem dúvida disso, muita gente não acredita, você abre os dois gráficos, por exemplo, Monero Bitcoin e Monero dólar, e pega aqui a ferramenta e mede, deixa eu voltar aqui, mede a distância do movimento. Aperta o Shift, clica, tem que sair da ferramenta, aperta o Shift, clica e vê a porcentagem. Procura o mesmo tempo, a mesma data no gráfico BTC e a mesma data no gráfico USD, e você vai ver a diferença de ganhos que você pode ter operando contra dólar. Mas eu vejo muita gente operando contra Bitcoin, o pessoal está perdendo tempo. Tá joia? Então a gente vai ter que operar na Bitfinex utilizando o Margin, e tem que ser na Bitfinex porque ela oferece Margin contra dólar, e na Poloniex não tem. Tá? Outras exchanges também não tem Margin, como a HitBTC, entre outras. São poucas as que tem, tá? Não deve ser só essas duas, mas são poucas as que tem, principalmente o margin contra dólar, tá? Qual que é a diferença pra gente para utilizar o margin ao invés de uma exchange? É simples. Quando você utiliza uma exchange, você troca uma moeda pela outra. Você troca, por exemplo, o dólar por Monero. Mas essa troca é uma troca real. Você pega uma quantidade de Monero na troca, tá? Quando você utiliza o margin, na verdade você não faz a troca. Você entra numa posição, tá? Então, por exemplo, aqui temos um gráfico. Se você pega e compra essa moeda aqui, IOTA, se você compra ela nessa altura, você não está comprando a quantidade de iotas aqui. Na verdade, você está posicionado aqui. Você tem uma quantidade de moeda, mas ela não entra na sua carteira, ela fica presa. Você não consegue transferir dessa exchange essa quantidade de moeda para outra. Na verdade, você está posicionado.
Então, ela é um tipo de trader baseado em posição ao invés de troca de moeda, tá? A troca acontece, mas ela não é efetiva, ela é só, digamos, você está numa posição, você tem uma quantidade de moedas, mas as moedas, na verdade, elas não chegam a entrar na sua carteira, tá? Por quê? Porque você vai precisar fechar essa posição, e quando você fechar, você vai devolver. Então, na verdade, não chega nem a acreditar essa moeda na sua carteira, tá? A vantagem do margin também é que ela deixa você fazer uma operação chamada short, que é quando você acredita que o preço vai descer e quer lucrar com a descida, tá? Então, basicamente no short, não tem nada a ver com esse vídeo, mas você compra num determinado preço mais alto e quando ele desce, na verdade, desculpa, você vende a um preço mais alto, o preço desce e depois você recompra a um preço mais baixo. Então você vende uma coisa que você não tem ainda e depois você recompra. Ou seja, a ideia do margin é você sempre chegar no final com uma posição vazia. Então se você comprou, você vai ter que vender. Se você vendeu, você vai ter que comprar. Você nunca vai poder ficar com a operação assim, digamos. Você pode ficar meses, claro, mas você não consegue liquidá-la, certo? Quando você liquida uma compra, é porque você está vendendo, tá? Você tem que finalizar a sua posição. E por que isso é tão importante para a gente? Isso é tão importante porque a gente vai trabalhar com posição, tá? Na verdade, essa técnica risco zero ela pode ser feita na exchange ao invés no margin, mas no margin ele fica de uma maneira visual e a gente vai entender por que isso acontece. Então, eu vou pegar qualquer gráfico aqui e eu vou passar um pouco mais profundo para exemplificar depois com valores futuros. Então, vamos supor, esse aqui é o gráfico da IOTA dólar na Bitfinex, vamos supor que você fez uma compra exatamente aqui. Você fez uma compra, vou pôr uma linha. Você fez uma compra exatamente apertei errado. Você fez uma compra exatamente aqui, certo? Aqui aonde? Aqui, por exemplo. Eu vou circular porque essa linha pega muitos preços. Você fez uma compra aqui, porque você achava, obviamente, que o preço ia subir. Hoje em dia, eu já compro achando que o preço vai descer, tá? Essa é uma vantagem da estratégia risco zero, ok? Então, vamos supor que você compra aqui e você não tem noção se ele vai subir ou se ele vai descer porque o mercado é imprevisível, certo? Então o que você vai fazer? Opa! Como é que eu movo isso daqui sem riscar? Mover sem riscar. Vou ter que trocar de ferramenta. Tá? Vamos supor então que você comprou aqui. Isso significa que você está posicionado nesse preço, que é o preço que você comprou. Então, vamos supor que você está posicionado nessa linha vermelha. Eu costumo colocar a linha que eu estou posicionado de verde, que é a minha entrada. Tá? O que você vai fazer? A estratégia risco zero ela consiste em ganhar quando o preço sobe e ganhar quando o preço cai. Basicamente, é o seguinte, você consegue manipular a sua posição. Então você consegue fazer com que a sua posição abaixe ou com que a sua posição suba. É claro que você sempre vai querer que a sua posição abaixe, não existe nenhum benefício em fazer com que a sua posição suba, porque você quer sempre que você tenha comprado por um preço mais baixo alguma coisa que você pretende vender no futuro. Claro? Então a gente fez a primeira operação aqui, a gente está comprado e a gente está nessa posição, certo? Aí o preço caminhou um pouco e parou aqui onde está o meu cursor no tempo, certo? O que a gente vai fazer? A gente vê quantos por cento essa variação deu. Você aperta o Shift e clica aqui, deu uma variação de 9%, 9,6%. Então, na verdade, você vai programar antes mesmo do preço descer, você vai deixar programado. Então, quando você fizer essa compra, você já programa uma recompra mais ou menos aqui. Nesse caso vai ser 9%, mas você poderia fazer com 5%. Depende da volatilidade do seu ativo.
tá? Eu costumo colocar esse azulzinho aqui nas posições. E depois você pega, ó, aqui você deu 10%, coloca mais aqui, vamos pôr de novo, mais uma compra. Então você comprou aqui, você abaixa uma determinada porcentagem, compra novamente, e você abaixa uma determinada porcentagem, compra novamente. Essa linha aqui em cima é a linha do preço atual, tá? Não vai com cuidado confundir ela. Então você vai plantar uma ordem de compra, você vai fazer uma compra e plantar mais 2, 3, 4, 5 ordens de compra. Depende, essa estratégia risco zero, na verdade, você vai ter que adaptar ela para cada moeda. Uma moeda de 50 centavos, você pode fazer uma coisa. Numa moeda de $300, você vai fazer outra, talvez queira fazer outra estratégia, tá? Você pode inclusive, por exemplo, isso aqui é um gráfico de 30 minutos. Bom, então ele levou aqui, para chegar nesse preço, ele levou 1 dia e 15 horas. Você podia, por exemplo, você ver qual que é a volatilidade do ativo. Nesse caso aqui a gente poderia ter colocado um pouquinho menos, tá? Por que você está posicionado aqui e você tem interesse em comprar mais abaixo? A ideia é o seguinte: vamos supor que nesse momento aqui a gente comprou 100 iotas, 100 unidades de iota. Você está nessa posição. Aí o preço está caindo, está caindo, está caindo, você vai ficando negativo, certo? Você vai ficando o sistema da Bitfinex mostra o quanto de dinheiro você já perdeu, tá? Em tempo real. Então você vai ficando negativo. Quando ele chega aqui embaixo, ele faz uma nova compra, ou seja, ele vai efetuar uma compra aqui. Quando ele fizer essa nova compra, vamos supor que você comprou mais 100. Então você tinha 100 aqui e agora você comprou mais 100. O que o sistema faz? Ele vai pegar os 100 que você comprou aqui em cima, mais os 100 que você comprou aqui embaixo. Lógico que o preço que você comprou embaixo é menor do que o preço que você comprou quando estava em cima. Ele vai fazer uma média e calcular a sua nova posição. Tá? Então você comprou uma quantidade aqui e a mesma quantidade aqui. A média, como a quantidade é a mesma, é exatamente a metade. Então a sua posição vai sair da linha verde e ficar entre as duas. Então eu vou colocar aqui uma outra linha, que é a sua nova posição. A sua nova posição rosa. Por que não trocou? Sua nova posição rosa, joia? Então agora você não está mais posicionado na linha verde. O seu preço atual, a sua posição atual é nesse ponto e o preço está nesse ponto que foi onde você comprou. Perceba que o que você fez, você se aproximou do preço, a sua posição chegou perto do preço, certo? Bom, aí o preço continua caindo. Desculpa, ele já estava aqui, certo? O preço continua caindo e ele chega no seu segundo ponto de compra. Ele chega no seu segundo ponto de compra e a compra ocorre quando ele toca a linha. Quando ele toca a linha aqui, certo? Ele ocorre quando ele toca a linha aqui. Agora você esquece a linha verde porque a sua nova posição é a linha rosa. E você fez uma nova compra aqui embaixo. Então na linha rosa a gente tinha 200 iotas, porque você comprou 100 aqui, 100 aqui. Sua posição desceu da linha verde para a linha rosa. O que quer dizer sua posição desceu? Quer dizer que se o preço subir agora e passar a sua linha rosa, você já está no lucro, porque você está na linha rosa. Então ele não precisa mais, se você não tivesse comprado aqui embaixo e feito o preço descer, ou sua posição descer para a linha rosa, para você ter lucro, o preço teria que fazer isso, teria que passar a linha verde. Porém agora ele só precisa passar a linha rosa. Por isso que é interessante a gente se manter próximo ao preço, tá? Então a gente está
fez desceu uma posição, foi para a linha rosa, aí efetuou uma nova compra. Aqui a gente tinha 200 iotas. Se você comprar mais 200 agora, você vai fazer isso de novo. Você vai descer para a metade entre essas duas linhas, que dá 12,7%. Isso significa que quando você efetuar a compra aqui, você vai ficar 12,7%, metade 6,35%. Você vai diminuir 6,35% o valor de todas as iotas que você tem. Entendeu? Então, basicamente, ele é a estratégia risco zero. Ela é um mecanismo para você diminuir o valor que você comprou as suas unidades no passado por meio de uma média. Então você compra mais, faz a média, logo você comprou agora mais barato, você está posicionado mais abaixo. Bom, então o que acontece? Quando você efetuar a compra aqui, o seu preço vai vir mais ou menos para cá, na sua nova linha rosa. Quer dizer que você vai estar posicionado aqui e o preço vai estar nesse momento aqui. Perceba que você se aproximou do preço. A ideia é que você sempre se mantenha percentualmente próximo ao preço, tá? Você não vai, às vezes você está perdendo, sei lá, 30, 40 dólares, mas se você está a 0,5 do preço, você não está perdendo praticamente nada. Quer dizer que você está posicionado, bem posicionado no ativo, mas não quer dizer que você está perdendo muito, porque na verdade você está num ponto próximo ao preço. Então a estratégia do risco zero consiste em te manter próximo ao preço. E por que você quer se manter próximo ao preço? Tá? Outra coisa, vamos ver aqui. Ó. Se você está nesse ponto aqui, você sempre imagina que o preço pode descer mais. Então você automaticamente já teria colocado também um outro ponto de compra aqui embaixo, seguindo a estratégia que eu falei. Você sempre vai ter uma ordem abaixo, sempre, uma, duas, três ordens abaixo, programada. Tá? Então você fez a terceira compra aqui, primeira, segunda, terceira. Quando você efetuar essa compra, aqui você comprou 100, comprou mais 100, 200, comprou mais 200, 400. Aqui você pode comprar mais 400 iotas, tá? Quando você comprar esses 400, a sua posição vai vir entre a sua posição de compra agora e a posição antiga, que é o rosa, tá? Então aqui no caso é 18%, você vai abaixar, pensa desse jeito, comprando 400 iotas, você abaixa o seu preço em 9%. Olha que incrível isso aí. Então seu preço vai vir aqui, mais ou menos, a sua nova posição. Certo? E você se mantém novamente próximo ao preço. A filosofia dessa estratégia é: o preço nunca cai indefinitivamente. Uma hora ele sobe. Por exemplo, nesse momento aqui, vou pegar uma outra cor. Nesse momento ele desceu tudo isso aqui, tudo isso aqui. Para você ter lucro, o preço teria que ter subido depois e passado a sua linha verde. Só que como você foi abaixando a sua posição, basta que o preço passe a sua posição que está relativamente próxima a você, tá? Então a ideia, o importante desse vídeo é você pegar a ideia, que é se manter próximo ao preço. Independente do tamanho do prejuízo em dólares, o que importa é a distância em porcentagem do preço. Nesse caso aqui, você vai estar a 8,9% do preço, o que ainda é alto, tá? Significa que você poderia ter criado faixas um pouco menores aqui. Mas você está a 8,9% do preço, porém era para você estar a 31, tá? Então você conseguiu abaixar a sua posição. Aí você vai falar assim: nossa, mas eu queria comprar 100 e acabei comprando 100, 200, 400, eu estou com 800 iota. Não era esse meu plano. Certo, não era esse seu plano. Porém, você tem que pensar o seguinte: se o seu plano fosse ter 100 iotas, você não teria
100 iotas, você não teria comprado 100 aqui. Você poderia ter comprado 200, desculpa, 20. Compra 20 aqui, mais 20 aqui, vai cair para essa posição. Aí você compra mais 40 aqui, vai vir para essa posição. E depois 40 mais 40, 80, você vai vir para essa posição e você vai ter os seus 100 iotas. Tá? Então, na verdade, não é que a sua quantidade extrapolou o que você imaginava. Não. Você vai comprar menos do que você quer e ir comprando caso o preço caia. Caso o preço suba de imediato, você obtém seu lucro em 20 iotas. Se o preço subir a partir daqui, você obtém seu lucro em 40 iotas. Se o preço subir a partir daqui, você vai obter seu lucro em 80 iotas. Ok? Então, você não só abaixa a sua posição, como você aumenta o seu lucro conforme o preço cai. Conforme o preço cai, você chega mais perto, e conforme o preço cai, você ganha mais dinheiro. Tá? E se o preço sobe, em qualquer um desses momentos, você também lucra. Então, a conta que você tem que fazer é o quanto eu preciso espaçar esse preço para que eu nunca perca dinheiro. Tá? Então, por exemplo, aqui a gente está num gráfico de 30 minutos, iota, vamos pôr aqui 20 centavos, faz tempo que ela não chega no 20 centavos, 30. Então, por exemplo, para baixo disso você não precisaria colocar. Então você pega mais ou menos o que você tem do preço atual, que era aqui, até o preço para baixo, 23%, divide em algumas faixas, você sabe que na verdade você não sabia que o preço ia vir até aqui embaixo, né? Você tinha essa noção. Mas você pega e coloca uma porcentagem bem grande de possibilidade e divide o seu dinheiro. Tá? E mesmo assim deixa sobrando. Tá? Tudo isso que eu estou falando aqui você vai fazer com 10% do seu dinheiro. E vai deixar sobrando 90%. Porque se ele ainda cair até aqui, se acontecer um desastre, você ainda consegue abaixar sua posição. Tá? Lógico que a partir desse momento aqui para baixo, você não vai colocar mais porcentagens baixas aqui de 11%. Se você chegou nesse ponto aqui e ele continua caindo, você começa a espaçar mais. Você começa a colocar aqui valores, por exemplo, aqui já tem 39%. Aqui estava 10%, aqui você pode pôr 20%. Quanto mais o espaço que você dá, maior é o seu reposicionamento. Tá? Se ao invés de ter comprado, deixa eu dar um pouco de zoom aqui. Se ao invés de ter comprado aqui, a gente tivesse comprado somente aqui e somente aqui, a gente teria feito uma média das duas posições e o preço teria vindo aqui no meio direto, ao invés de aqui em cima. Tá? Aqui seria uma linha rosa e ao invés de aqui em cima. Então, quanto mais espaço você dá, maior é a sua correção da posição. Joia? E a filosofia indica que o preço nunca cai para sempre. E se você se mantém o mais próximo possível dele, quando ele subir, você vai ter um lucro rápido em termos de espera, porque você vai estar próximo. Então aqui o preço foi caindo, foi caindo, foi caindo. Quando ele subiu, né, ele já passou a sua linha rosa com facilidade. E aí daqui para cima só lucro. Tá? Então é assim que consiste a estratégia risco zero. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho algumas estratégias rodando. Espera aí que eu vou passar para outra janela para pôr meu login aqui. Tem que colocar o código de autenticação. Bom, veja, eu tenho algumas estratégias rodando aqui. Ontem, para dar um pouco de contexto para vocês, depois de 2 semanas de quedas,
Ontem ele subiu muito. Todas essas linhas aqui, eu não sei quando você vai estar assistindo, mas todas essas linhas estavam vermelhas há quase 2 semanas direto. E mesmo em todas as linhas vermelhas, em 14 dias, todos os dias eu tive lucro. Tá? Agora eu efetuei o lucro, aí eu comprei, estou sempre posicionado. E agora eu estou no prejuízo temporário. Por que no prejuízo temporário? Porque o preço está abaixo da minha posição, mas são operações que eu não estou fechado. Em todas elas, se você ver, ó, eu estou próximo do preço. Essa coluna aqui, ela indica o quanto do preço, da quantidade de dinheiro que você tem, você está perdendo. Então, por exemplo, aqui eu tenho 4 Monero, eu estou perdendo 0,24% dele, que dá 80, ó, acabou de ficar verde, dava menos 80 centavos. Tá? Então, o interessante é você sempre olhar nessa coluna PL, porque se você está próximo ao preço, geralmente essa porcentagem é baixa, 0, 1, menos 1, menos 2, até menos 3, quer dizer que você está próximo ao preço, o preço está um pouco abaixo de você, mas ainda dá para recuperar. Quando essa coluna aqui está uns 5, 6, 7, quer dizer que você está perdendo 7% do seu dinheiro, quer dizer que talvez já esteja na hora de você se reposicionar, fazer uma nova compra. Tá, ok? Então vamos abrir alguma dessas posições aqui para explicar um pouco. A Monero está aqui. Então, galera, se vocês não sabem, esse gráfico aqui, se você quiser mover um pouco para cima, um pouco para baixo, ele é travado. Mas se você modificar um pouco aqui, clique e arrasta, ele fica livre para você movimentar. Então assim, eu estou posicionado nessa linha branca tracejada. Essa posição eu sei que é a minha porque tem esse retângulo aqui. Esse retângulo indica o quanto de prejuízo que eu estou tendo. O preço está 0,03% acima de mim. Tá? Monero está aqui, ele é exatamente 0,3% acima de mim. Abaixo estão as minhas outras compras, tá? Eu poderia colocar ainda mais compras aqui embaixo, mas eu não acredito que ele vá descer tão rápido a ponto de eu não conseguir acompanhar. E eu já deixo sempre uma ordem de venda. Nesse caso eu não coloquei na Monero, mas são esses pontos vermelhos aqui. Eu vou colocar uma agora para vocês verem. Então eu tenho 4 Moneros. Eu vou colocar aqui na minha posição atual, que é a linha tracejada branca. Eu quero fazer um lucro. Eu sempre coloco, dependendo a quantidade de moeda que eu tenho, de 2 a 5% de subida. Então eu vou pôr aqui 3,7. Então eu quero vender quando o preço bater 92,4. Então você vai entrar aqui no margin, que é para fazer esse tipo de operação. A outra operação seria esse exchange. Você põe 92 era isso mesmo, 92,46, e eu quero vender 4 Monero, que são as Moneros que eu tenho. 4. Perceba aqui as moedas que eu tenho, por exemplo, aqui ó, LTC, eu tenho 3. Elas não aparecem na minha balança, nem na coluna margin, nem na exchange, porque é o que eu disse, eu estou posicionado, eu não tenho posse delas, estou posicionado no preço. Então eu quero vender 4 Moneros a 92, o preço atual é 89. Eu venho aqui, coloco em limit, margin e sell. Sempre, quando você vai clicar em sell, sempre olhe se o preço que você está vendendo é acima do preço atual. Eu já perdi dinheiro com isso, de não prestar atenção. Então ele programou uma venda nessa localidade. Okay? Nesse momento aqui, eu poderia ir fazer qualquer outra coisa. Poderia ir almoçar, poderia ir dormir, simplesmente porque está tudo sob controle. Se o preço subir, eu vou vender 4 Moneros. Se o preço descer, eu vou comprar mais 4, e depois se ele descer, eu compro mais 8. E aí, uma hora ele vai... depois eu vou abaixando a minha posição. Se você clicar na linha vermelha aqui, ó, você consegue se reposicionar
na sua venda. Então, se eu estou posicionado aqui, se eu comprar mais abaixo, eu abaixo a minha venda para manter a mesma porcentagem. Isso aqui eu estou com 3,8. Se ele comprar aqui embaixo, o preço vai vir na metade dos dois, o preço vai vir aqui. Então eu pego e coloco minha linha vermelha aqui a 3,8 também, tá? Você se mantém próximo ao preço e o seu ponto de venda também se mantém próximo ao preço. Essa é a ideia. Aqui é ETH, todas barra USD, como eu disse. Parece que eu estou tendo prejuízo, mas hoje já fiz muito lucro, né? Essa aqui já é a terceira entrada minha do dia. No caso, eu já vou mostrar para vocês aqui que eu já colhi lucros hoje, para não parecer que essa estratégia é furada, tá tudo vermelho. Não, aqui ó, últimas 24 horas. Eu já ganhei, hoje é dia 24, toda essa coluna foi hoje, tá? Isso aqui foi de madrugada ontem, meia-noite, né? 11 horas, meia-noite. Isso aqui foi operações que eu fechei hoje. Essa coluna aqui são as taxas, tá? As taxas de, tá vendo? Ó, trading fee, aqui é a posição fechada, trading fee, posição fechada, tá? Aqui é tudo taxa de compra e venda, ou seja, aqui eu fui aumentando minha posição, vendendo e tal. Beleza, então ETH, que é a segunda moeda que eu estou mostrando, eu estou posicionado na linha tracejada branca, o preço está um pouco abaixo, e aqui está a minha segunda ordem de compra. Eu já tenho 2, estou vendendo 2 e vou comprar mais 2, e aqui eu tenho apenas uma ordem de compra alocada. Então eu posso, vamos supor que, olha, recentemente o preço estava aqui, que é bem abaixo, ele deu uma subida forte, e eu acho que ele possa querer descer até embaixo novamente. Então eu venho aqui, vejo o valor 280 e eu vou comprar mais. Eu tenho 2, vou comprar mais 2, vou ficar com 4. Dessa vez, ao invés de comprar 4, eu vou comprar 7, por exemplo. Não, 7 dá muito. Vou comprar mais 4, 1.120 dólares, tá? Nessa posição aqui embaixo, sempre veja se o preço que você vai comprar está abaixo do preço atual, para você não comprar mais caro. Como isso aqui é uma compra de correção, se eu colocá-la mais abaixo, quer dizer que quando eu comprar, a minha posição vai sair daqui, essa linha branca vai sair daqui. Eu vou colocar uma linha móvel aqui. Essa linha branca vai sair daqui e vai vir até mais da metade para baixo. Por quê? Porque eu estaria comprando 4. Não, vai vir na metade, eu estou comprando a mesma quantidade. Tenho 4, compro 4, ele vem na metade. Então, basicamente, eu estou posicionado aqui em cima e eu arrumo a minha posição para eu voltar para essa média aqui. E se ele descer mais para baixo, eu arrumo de novo e vou arrumando até que ele consiga subir. Numa subida dessa, se você está próximo do preço, na verdade você pega essa subida inteira aqui, se você quiser. XRP, Ripple, mesma coisa. Então eu tenho a minha posição. Perceba que coincidentemente ela bate com o preço atual. Então se você vir aqui, eu estou perdendo 0,2%, que é o valor da taxa. Então o preço está idêntico ao meu. Inclusive está idêntico mesmo ao 21, 24 e aqui 21, 24. Porém, esse lucro aqui ele já calcula como se o valor que seria se você fechasse a posição agora. Então, se eu não quiser mais Ripple, se eu clicar nesse X aqui, ele vai fechar minha posição e ele vai fechar a mercado, que é 0,2% de taxa. Então ele calcula todo esse custo considerando 0,2% de taxa e considerando a melhor oferta de compra do book, tá?
Quando você posiciona, por exemplo, uma ordem de venda igual essa que eu tenho aqui em cima, aí ele vai executar no modo taker, né, com 0,1% de taxa. Então aqui tente evitar clicar nesse botão, que é um pouco mais caro para fechar a posição. Só utilize quando você precisa reagir muito rápido mesmo. Então eu tenho aqui NEL, mesma coisa, estou posicionado na linha branca. Aqui é o preço atual, então eu tô um pouco abaixo. Se você ver, olha, aqui está marcando 0,26. Aí ele está falando que eu estou com prejuízo em cima do meu valor de 1,67, que é somado as taxas. Tá? Então eu tenho uma ordem de compra aqui embaixo. Só essa por enquanto. Geralmente eu não fico posicionado em 5 moedas. É que hoje o mercado está muito aquecido e eu entrei nelas, mas eu costumo ficar posicionado em uma moeda, mas aí eu entro um pouco mais forte, uma quantidade de moedas, tá? Então não é comum eu estar posicionado em 5 e nem recomendo. Se você for testar a estratégia risco zero, começa com uma entrada baixa, compra lá 100 iotas, vai dar $50. E aí você vai 50 iota, compra mais 50, compra 100, compra 200, entendeu? Ou menos ainda. Mas tem que ver se vai compensar o seu lucro depois. E por último aqui, Litecoin, que eu estou posicionado na linha branca. O preço está um pouquinho abaixo, tá vendo? Eu não estou perdendo muito dinheiro. Por quê? Porque eu estou próximo ao preço. O que eu quero é manter isso daqui. Porque uma hora sobe, eu vendo aqui em cima, e uma hora desce, eu aumento a minha quantidade e depois eu vendo mais caro ainda. Eu tenho percebido que sempre que o preço desce, eu tenho mais lucro. Porém, aqui são as ordens programadas. Porém, eu acabei de ver que IOTA não tem uma ordem de venda. Então, eu vou pôr aqui também para vocês acompanharem. Tá. Na verdade, eu não estou posicionado em IOTA. Provavelmente depois que eu saí dela não entrei mais. Eu saí dela 11 da noite. Não, 11 da manhã. Saí dela 11 da manhã de hoje e não entrei mais. Eu vendi no lucro e não entrei mais. Tá vendo? Eu comprei a 0,42 e vendi a 0,457. Então aqui eu coloquei uma ordem de compra sem ordem de venda para pegar caso o preço caia. E eu dei um espaço aqui de 6% entre as compras, 8% nessa. Se a gente pegar, por exemplo, o Monero, eu dei um espaçamento aqui de 3%. 3% não é uma ciência exata, você tem que sentir um pouco o quanto espaço a moeda precisa, até porque você vai analisar o quanto você acha que ela vai cair. Inclusive, você pode utilizar análise gráfica para prever mais ou menos até onde você acha que a moeda vai cair, tá joia? Utilizando aí suporte e resistência, você tem uma ideia. Inclusive aqui na Bitfinex eles têm uma ferramenta aqui tanto para exchange quanto para margin, que é ordens escaladas. O que acontece? Você coloca o total que você quer comprar. No caso é o total na primeira moeda, eu acho. Então 200 Monero é muita coisa. Eu vou colocar aqui 4. Eu quero dividir isso em 5 ordens, com o menor preço sendo 60 e o maior 85. Você pré-visualiza, eu quero comprar mais barato do que o preço atual. Então ele distribui as suas ordens colocando o espaçamento que você definiu aqui pela quantidade de ordens. Você pode colocar decrescente e crescente. Então aqui a minha quantidade vai aumentando, que é exatamente o que eu disse para vocês aqui. Você aumenta, né, 100, 200, 400, 800. Então aqui a quantidade vai aumentando e você pode adicionar a porcentagem que você quer aumentar
Aqui, por exemplo, a gente tem 6. Se eu colocasse, não, tem 5, então 20%, ele vai aumentando aqui 20% a quantidade de moedas até dar as 4, tá? Ou não sei, para ser algo assim, a price variance. Ok, eu não costumo utilizar desculpa, meu cérebro está começando a falar inglês. Eu não estou acostumado a utilizar isso aqui. Eu faço meio na mão, utilizando, sentindo a variação do preço. Tá joia? Então é isso, galera. Tem alguns pré-requisitos para que essa estratégia ela seja 100% bem sucedida. Uma delas, você tem que operar no margin. Por quê? Porque você tem um feedback visual. Você consegue saber o quanto você está longe. Você pode fazer 5 compras que ele vai te dar a sua posição, a média perfeita. Você vai saber o quão longe do preço você está. Você consegue não perder dinheiro sem querer, porque você está vendo exatamente onde você está. Você tem que fazer isso contra o USD, porque a volatilidade é maior. Sendo assim, você vai ter que utilizar a Bitfinex. E uma das condições é que você tem que operar com bastante suporte financeiro. Porque se uma operação dessa dá errado, por exemplo aqui, e ele continua a cair, você vai ter que recomprar e recomprar. Até que uma hora com certeza o preço vai subir. E ele não precisa subir muito. Se ele subir isso aqui, e você tiver posicionado aqui, você já efetua o lucro numa quantidade enorme de unidades de moeda, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho total de 6.563 dólares disponíveis. Isso significa que, por exemplo, aqui vamos pegar uma moeda Monero, 4 unidades de Monero, 4 unidades que custam 89. Eu estou posicionado em 350. Se eu tivesse posicionado só em Monero, significa que eu poderia comprar com 6.500 mais várias vezes embaixo. Então, se eu fizesse compras do mesmo tamanho, por exemplo, eu conseguiria comprar, eu conseguiria me salvar, ou seja, abaixar minha posição 18 vezes, tá? Lógico que isso aqui é impossível 18 vezes, porque eu iria aumentando a quantidade de unidades para você ter um reposicionamento correto. Mas é isso, você tem que calcular o quantas vezes você acha que vai precisar rebaixar a posição. Todos esses cálculos, a quantidade de moeda, o preço e a sua posição que você acha que é a posição máxima, você consegue fazer antecipadamente, tá? Então você já sabe o valor ali que você vai conseguir usar. E nesse tipo de operação margin, você ainda consegue emprestar dinheiro da Bitfinex, das pessoas, né? No caso, não da Bitfinex. Então eu tenho 6.563 dólares, mas eu consigo comprar até 20 mil dólares, pagando acima dos 6.500. Eu consigo comprar aí com mais ou menos 14 mil emprestado de outras pessoas que emprestam nessa seção aqui de Founding. Você consegue emprestar dinheiro para outras pessoas de maneira bem segura. Isso aí é assunto para outro vídeo. E você paga uma taxa diária, sei lá, é coisa baixa. Quer ver? Ó, se você ver aqui quanto que está hoje, se você quisesse emprestar, por exemplo, 787 dólares, você pagaria 0,07% por dia que você utilizar esses 700 e poucos dólares, tá? Então, comparado ao lucro que você vai ter, já que você vai estar posicionado em 20 mil dólares, esse 0,07% ao dia é razoavelmente barato, tá? Então eu tento não utilizar, na verdade nunca utilizei essa cota, porque eu nunca precisei utilizar nesses 14 dias além desse valor.
Mas se houver um descontrole total do mercado, eu ainda posso comprar 20 mil, 14 mil acima dos meus 6 mil e me reposicionar. Tá joia? Lógico que quanto mais fudido você tá, se o preço está descendo muito, assim, igual eu dei o exemplo aqui, o preço está descendo muito, você começa a espaçar mais as suas ordens. Se você comprava nessa distância, você começa a comprar aqui, e aí depois você coloca uma distância maior, porque seu reposicionamento vai ser maior, tá? Aqui no caso, o IOTA tinha que chegar a 5 centavos, o que é bem provável. Joia, então eu acho que é isso. Eu fiz esse teste durante 14 dias e mais ou menos 3, 4 operações por dia, não tive prejuízo. Agora a gente está no momento de queda aqui, porque na verdade a gente está subindo desde ontem de madrugada, você consegue ver. Então, isso aqui é uma correção, é um pullback de correção, mas é o que eu disse, o importante é você se manter na porcentagem, próximo ao preço, e quando ele subir, com certeza ele vai bater sua venda, e quando ele descer, você vai se reposicionar e entrar mais forte, desde que você tenha dinheiro suficiente para se reenquadrar mais abaixo, tá? Então essa é a estratégia risco zero. Se você fizer tudo certinho, tenho certeza que você não vai perder dinheiro. Entretanto, recomendo que você teste com valores menores durante alguns dias, tá? Quando eu fiz isso no começo, no primeiro dia eu entrei ali com 50 IOTA, depois comprei mais 50, 100, começou a cair, aí eu fui comprando e quando subiu um pouquinho eu já estava no lucro, tá? E isso ainda eu tinha muita margem para comprar mais. Então é isso, galera. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar, mas essa é a estratégia risco zero. Eu espero que vocês consigam se dar tão bem nela quanto eu. E até a próxima.